Ele é um cara que, na minha opinião, ele estando 100% fisicamente, ele é diferente pro Flamengo e diferente quem está assistindo, quem gosta de futebol. É com a bola, sem a bola, é impressionante. Eu sou fã. Então carimba aí, craque do galera, Arrascaeta. Não tem carimbo? Tem telão? Viu só? Só o teu tem carimbo. Você tá falando de mim, né? Mas só o teu tem carimbo. Aí, ó. Craque do galera, Arrascaeta, 13ª rodada do campeonato Deixa eu só aproveitar brasileiro. O gancho e ouvir do maestro. Qual é o Flamengo do Sampaoli? É o Flamengo que faz uma partida muito abaixo, como fez diante do Bragantino? Ou é esse Flamengo que o Maracanã é mais intenso, que faz bons jogos e conquista boas vitórias? Não, o jogo do Bragantino, para mim, tem um episódio que foi o episódio dos 10 dias de preparação com treinamento de manhã e de tarde. Eu acho que a perna dos caras pesou. Não tem dúvida nenhuma que estava o time todo pesado. Vou te dar um exemplo. O Thiago Maia é um dos jogadores mais dinâmicos, de pegar, de morder. No jogo contra o Bragantino, ele praticamente não tinha força para poder fazer aquilo que é uma característica dele. Já teve uma melhora depois, né, que foi contra o Alcas, e já teve uma melhora não só dele, mas do time em geral, em termos de leveza física. E acho que a tendência vai ser, porque o Sampaoli, ele fala sempre, a intensidade, né, e... ter a bola, né? Não, tratar bem a bola. Ele diz que ele quer... Ele tem duas palavras que ele usa sempre, que é intensidade e da finalização, como é que é? Contundência. Contundência. São as duas palavras que ele mais usa. Logicamente, se você tiver essa intensidade que ele tanto quer, que a gente viu em alguns momentos contra Fortaleza, eu acho que a tendência vai ser subir. Só que você vai estar em 3 competições, né, Caio? Isso é um peso. O ano passado deu certo com o Dorival, que em certo momento transpareceu que ele largou um pouco o Campeonato Brasileiro, deu uma prioridade maior para as 2 competições. E a tabela do Campeonato Brasileiro não é fácil, não tem parada mais ou menos. Todos os jogos são difíceis. E queria um pitaquinho de vocês sobre as contratações do Flamengo, né? O Flamengo já apresentou 3 novos contratados. Um goleiro Rossi, que era do Boca Juniors, depois passou lá 6 meses na Arábia e já foi apresentado. Apresentou Luiz Araújo, que foi de São Paulo, estava jogando nos Estados Unidos, e apresentou o Alan, volante, que era do Atlético Mineiro, que já tinha trabalhado com o Sampaoli no Atlético, agora está no Flamengo, e tem mais algumas possibilidades, né? Tem uma grande que já chegou, que está aí agora. Tem o tal de Bruno Henrique. Bruno Henrique, que voltou voando. Que a gente estava fazendo. Verdade, velho. O Bruno Henrique, quando ele voltou naturalmente, contusão, vai entrando 10, 15, 20 minutos, meia hora. No jogo contra o Alcas, foi o Alcas, que ele entrou desde o começo, você já viu um outro jogador completamente diferente. Né? E esse, para mim, se chegar a 80% do que ele jogou em 2019, é o grande reforço. Lógico que um jogador como o Alan, pelo que a gente viu durante todo o tempo de Atlético Mineiro, ele dá uma consistência muito grande ali naquele meio campo. E as 2 possibilidades que eu estava falando, Claudinho do Zenit, Lucas Veríssimo do Benfica, são 2 nomes que estão em pauta no Flamengo. Vamos. Janela de transferências escancarada. O primeiro reforço da era Sampaoli chegou ao Ninho do Urubu. Sorridente, camisa 22 em mãos. E depois de uma vitória, o elenco, enfim, encorpa como desejava o treinador. Aos 27 anos, Luiz Araújo era pretendido pelo Flamengo já há algumas janelas. Também pretendido por Sampaoli. Deu tudo certo. Chegou animado, vestiu a camisa 22 e já apresentou algumas credenciais. Eu sou um jogador que gosta de jogar bastante pelo lado direito, aberto, por conta da minha característica. Ser um jogador rápido, habilidoso, finalizo bem, mas também posso jogar na ponta esquerda e aonde o São Paulo precisar eu vou estar pronto para poder jogar e ajudar o Flamengo. Além de Luiz Araújo, ainda nessa semana, Rossi e Alan, já confirmados, devem ser apresentados. Na mira está também Claudinho, do Zenit. De La Cruz, do River Plate, ficou difícil. E o Wendel, também do Zenit, está descartado. Bem, de fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente
já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite e do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Esse é um procedimento normal, natural, a gente tem que ter paciência. O River Plate sentou em cima da multa contratual, que é perto 16 milhões de dólares, e isso o Flamengo não quer pagar, não entende que seja razoável pagar. Ou a gente parte para a negociação, ou se não tiver essa negociação, ou qualquer tipo de negociação, o jogador não vem, simples assim. O Wendel é em relação a isso. Não teve contato nosso e a gente também, pelo menos eu, não farei contato. Durante a coletiva de apresentação, houve desconforto. Ao responder uma pergunta sobre possível irritação de membros do Atlético Mineiro com a contratação de Alan, o vice de futebol Marcos Braz fez uma comparação com o tema assédio. Como é que foi esse processo? Daqui a pouco vão achar que eu sou assédio. Vamos lá. Nada contra não, hein, gente, pelo amor de Deus. Então, senão já vão para outro caminho. Vamos falar que, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra nenhuma opção de nada de gente, pelo amor de Deus. Eu vou sair daqui homofóbico também. Pelo amor de Deus, hein, só para... Após deixar a sala de coletiva, Braz voltou ao local para se desculpar pela fala. Então, para deixar claro, que se alguém se sentiu ofendido, alguma coisa, estou pedindo desculpa, mas não tem qualquer tipo de situação com assédio ou com qualquer outra coisa, ou em qualquer outro estado, ou em qualquer outra situação. Tranquilo? Então, assim, para deixar claro, aqui que foi em cima de um contexto, foi em cima de uma situação, mas mesmo que for em cima de contexto A, B, C ou D, estou aqui pedindo desculpa. O nosso assunto é o Flamengo, o melhor mercado da janela, os reforços já confirmados do Flamengo. Agostinho Rossi, goleiro, Alan, volante, Luiz Araújo, atacante, Claudinho em negociação com o Flamengo e não parece uma negociação difícil pela grana, né? Muito valor envolvido. André Zupac, vamos falar sobre esse Flamengo? É nessa hora que a gente vê poder financeiro fazendo diferença, né? A janela do Flamengo em comparação à grande maioria ou a maioria completa é muito diferente. Não, mas você gosta, tem gente que tem dinheiro e gasta mal. Tá gostando? Não, eu acho que o Flamengo gasta bem o seu dinheiro e geralmente gasta bem. O Flamengo costuma fazer movimentações inteligentes, compreensíveis de mercado e investimento em jogadores que se justificam, pelo menos na teoria, né? Na prática a gente não é capaz de dizer, mas que na teoria se justificam. Então, assim, o Alan é um bom primeiro volante, que justifica o investimento, que está totalmente alinhado com o que gosta de jogar o seu técnico, né? Sempre bom lembrar, foi o Sampaoli quem pediu o Alan no Atlético Mineiro, por isso pede ele de novo, porque ele não tem nesse atual elenco, ou ele não conseguiu ainda extrair desse atual elenco do Flamengo, alguém que se encaixe tão bem como esse volante que baixa para fazer uma saída de 3, que se coloca tão bem entre os zagueiros. O Thiago Maia não entregou isso muito bem ainda, o Pulgar tem jogado melhor, saindo um pouco mais, então o Alan vai entregar muito nessa função. O Luiz Araújo é um ponta pela direita, embora canhoto, que o Flamengo tem dificuldade de achar. Em termos de característica, era o que o Marinho fazia. Mas o Marinho é um jogador de nível mais discutível nesse tipo de comparação. No Flamengo não encaixou, foi-se embora. O Luiz Araújo pode oferecer, aportar esse tipo de característica. Não acho que ele chegará para... O Alan, sim... Acho que de largado o Luiz Araújo não chega para ser titular. Mas como o Flamengo roda bastante o elenco, ele é um cara que vai brigar ali pela vaga, por exemplo, do Everton Ribeiro. O Rossi, para mim, é um goleiro tecnicamente do nível do Santos. Eu gosto do Santos como goleiro. Nesse atual momento em que o Santos perdeu a vaga para o Matheus Cunha, o Rossi vai chegar e vai jogar num curto espaço de tempo. Não acho que vai demorar muito, não. E o último é o Claudinho. Bom, se puder contratar o Claudinho, aí é uma negociação mais difícil, porque o Zenit não é um clube fácil de negociar. É só ver, o Corinthians teve que entregar tudo para contratar o Yuri Alberto, porque não tinha dinheiro, né? O Claudinho quer jogar no Flamengo, o Flamengo tem um acerto com o jogador.
E ele é um tremendo jogador, né? O Claudinho é um jogador que tem que ser cogitado para o ciclo de seleção brasileira, né? Um jogador que foi craque do Brasileirão, etc e tal. Então acho que o Flamengo tem olhares interessantes, tem dinheiro para fazer essas contratações. Não acho que só contratar grandes jogadores faça um grande time. E o Flamengo tem pecado nesse sentido. O Flamengo tem achado que contratar é a melhor saída para ganhar. E existem outras maneiras menos caras de fazer isso, que é o que o Palmeiras faz, por exemplo, que é trabalhar melhor do que propriamente contratar. Mas se puder trazer o Claudinho é um tremendo reforço, um enorme reforço e um sinal de um olhar de fato de transição para os meias que a gente está vendo. Acho que não para o Arrascaeta agora, acho que mais para o Everton Ribeiro, porque o Claudinho chega para brigar por esses espaços. Então acho que se de fato contratar o Claudinho, é um movimento forte na transição dos meias do Flamengo, que desde 19 são protagonistas desse time muito forte. Já que ele falou do Claudinho, estava na tela, mas já que o Zupac encerrou com o Claudinho, queria te ouvir, André, até onde você acha que vale o esforço? Qual que é o limite? Claro, os valores você não tem de toda a questão financeira, mas assim, é jogador para se fazer esforço máximo, desde que o máximo seja dentro do aceitável? Sim, claro. Né? Assumindo que o Flamengo vai fazer aquilo que tem feito nos últimos anos, que recuperou o clube no seu poder de investimento e colocou em campo já desde 2018-19 uma equipe que é diferente das outras em termos de potencial técnico. Isso tem sido, né, constante nas últimas temporadas. Então, com respeito às próprias regras internas, para evitar que o Flamengo se coloque de novo numa situação muito difícil, o que é inimaginável, mas, desculpe, ninguém pode prever o futuro. Eu imagino que o Flamengo vai até onde pode ir para contratar um jogador que vale todo esse esforço, mas até o limite mesmo. Porque é isso, o Claudinho é um jogador para ser cotado para a seleção, para pensar na próxima Copa do Mundo, na outra Copa também. Ele é um cara que justifica esse tipo de avalanche financeira, digamos assim. E o Flamengo é basicamente o único clube que pode tratar as coisas desse jeito, né? Com a própria receita, com o seu próprio potencial, dentro do seu próprio orçamento. Outras formas de fazer isso com investidores, etc. O futebol brasileiro é pródigo nisso. Clubes como o Corinthians, como o Atlético Mineiro e tantos outros normalmente fazem isso. Agora, o preço vem depois, né? Nós estamos falando de um clube que faz isso de maneira sustentável já há algum tempo e pretende continuar fazendo. Tem que ser assim mesmo. Quando o Flamengo vai ao mercado, e nós estamos vendo um time em reforma, dá até para colocar, né, aquela desculpe o transtorno, estamos em reformas para melhor atendê-lo, para avisar o torcedor de que vem aí um novo time nas mãos desse treinador que parece estar de verdade agora acertando o Flamengo no seu jeito de jogar. E eu só tenho um comentário a fazer sobre os contratados do momento. Não foi o Sampaoli que pediu o Rossi, né? Era uma contratação que foi feita antes dele. E para o Sampaoli, a posição de goleiro ela é central na maneira de jogar. Não sei como vai ser o aproveitamento do Rossi sob esse ângulo. De jogar com os pés, de participar da construção, né? E se ele não conseguir funcionar, ele não vai jogar. É simples assim. Ele não vai jogar. Sim. É isso. Não, a não ser que o técnico seja substituído. Não acho que vai acontecer isso. Então, com este técnico, se o Rossi não funcionar com os pés, iniciando movimentos, reiniciando movimentos, ele não vai jogar. Ele vai para o banco. A gente já vai falar aqui, Fã de Esporte, sobre essa história de um interesse do mundo árabe em relação a Pedro. Mas antes, Zupac, a gente passou os primeiros 4, 5 meses falando de um péssimo início de ano do Flamengo, em que ele não alcançou objetivos, não tinha norte e tudo mais. Para você, nesse atual estágio, ainda mais considerando chegada de reforços, página virada, isso não significa que a página virada significa o sucesso absoluto, mas a desconfiança completa, página virada. Acho que se o Flamengo tivesse começado o ano como está hoje, seria completamente diferente, assim, né? Então, com aquilo que a gente viu, aquela fotografia do Flamengo do Vitor Pereira, já são muitos passos à frente. Ainda muitos passos longe do que a gente imagina como ideal para esse time, pelo potencial técnico do elenco e pelo potencial técnico do Jorge Sampaoli. Mas dentro daquilo que o Flamengo estava, caminhou para frente, acho que é outro momento, outra realidade. O Flamengo está pronto para se candidatar a brigar pelos títulos. E isso não acontecia de forma alguma